Nós podemos, os mais céticos, podem entender, se não querem acreditar que isto foi por causa do karma, ou seja, de reencarnações anteriores, até porque há religiões que aceitam a reencarnação e há outras religiões que não veem com bons olhos as reencarnações. Para essas que não veem com bons olhos as reencarnações, pensem isto de outra maneira. Elas têm essas características, mas se calhar por uma questão genética. O pai, o avô, o bisavô, o seu antepassado tinha aquelas características. E ela veio a herdar essas dificuldades, esses problemas, para quê? Para os aperfeiçoar. Portanto, vai dar ao mesmo. O que importa é que, havendo karma ou havendo características genéticas menos harmoniosas que nós herdamos dos nossos antepassados, o que é importante é que a gente faça o trabalho de casa para esta vida, ou seja, melhore e harmonize o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno e Plutão. É preciso harmonizar. E todos nós, vamos lá, todos nós temos um ou dois planetas mais, vamos lá, kármicos. E por isso nem todos nós temos que resolver as 10 energias dos 10 planetas, dos 10 astros. Ou seja, há pessoas que têm Vênus e Mercúrio para resolver, outros têm Plutão e Saturno, outros têm Júpiter e não sei o quê. Portanto, cada um tem um trabalho desta vida para ser corrigido. No princípio não acreditava. Mas depois, o que é que aconteceu? Comecei a perceber-me que há pessoas que nascem com determinado tipo de dons. Se calhar há pianistas com 4 ou 5 anos que já começam a tocar piano muito melhor do que a maioria dos adultos. Há pessoas que nascem com determinado tipo de traumas que não há explicação. E então, o que é que eu comecei a fazer? Comecei a ver, a analisar esses horóscopos e a ler muitos, digamos, muitos casos de muitos livros de astrologia kármica e começou-se a fazer uma certa luz. Comecei a perceber que, afinal, fazia algum sentido o facto de existir a astrologia kármica. Porquê? Porque e esses livros, esses mestres que escreveram esses livros, explicavam que a vida tem mais sentido se houver astrologia kármica. Ou seja, se aquilo que eu sou, ou seja, aquilo que eu fui no momento em que eu nasci, fosse o resultado de uma série de ações que eu eventualmente fiz na vida anterior. Há uma outra corrente da astrologia que diz que essa astrologia chamada kármica pode ser entendida como uma espécie de herança genética. Ou seja, as características do meu avô, ou do meu bisavô, ou da minha bisavó, e que não estavam ainda completamente equilibradas e harmonizadas, parece que eu vou nascer, eu ou os meus irmãos, ou alguns da minha família, vão nascer com essas características para as poder corrigir. Ou seja, há várias vertentes, há várias escolas de astrologia e cada uma delas vê a astrologia kármica de uma maneira, digamos, mais matemática, outra de uma maneira mais mística.